podcast Pode Cortar, com Beto Elias. Beleza é um sentimento que vai além da aparência. É você estar se sentindo bem e com você mesmo, seja interno ou externo. E para isso nós estamos com um convidado perfeito. Ele é cabeleireiro há mais de 25 anos, ele é terapeuta sistêmico, ele fala sobre o autoconhecimento. Eu queria apresentar para vocês hoje o nosso querido Adriano Vaz. Cara, prazer. Gratidão pelo convite mesmo. Ó, você tá na minha célula porque é o primeiro podcast seu e o meu. Nosso primeiro podcast, né? Estamos Então aqui quero te agradecer muito, muito por esse carinho. Você sabe, quando você me mandou a mensagem, eu fiquei emocionado mesmo de verdade. Porque é um reconhecimento, né? É verdade. Então, te agradeço pra caramba. Eu fico muito feliz que quando a gente teve o projeto de fazer, eu falei, o Adriano, ele vai ser o primeiro convidado e ele vai ter que aceitar, não tem jeito, tá? Então a gente vai conversar hoje um pouco sobre o autoconhecimento, sobre a profissão de cabeleireiro. Então vamos começar. Qual foi a tua origem? Assim, você é de Santos mesmo? Eu sou de Santos, eu sou a terceira geração de profissionais. Meu tio-avô era barbeiro, meu tio, meu padrinho é cabeleireiro, né? E eu sou a terceira geração, né? Tô trilhando aí o legado, tô levando o legado da profissão. E começou com quantos anos na área da beleza? 14 anos. 14 anos eu iniciei no salão, aos 16 eu estava formado pela Escola Roberto Arikawa. Caramba, é assim um gênio das tesouras, então, já começou logo cedo, né? E aí você foi para o seu salão, você trabalhou com alguém, eu sei que você já trabalhou nos mais renomados aqui da Baixada. Isso eu sei. Não, graças a Deus eu tive com ótimos mestres, né? Então, eu comecei com meu tio mesmo, meu padrinho, né? Eu iniciei com ele, depois eu fiquei auxiliar do Oswaldo Morrone, que é um grande profissional, um grande mentor meu. Eu me formei na Escola Roberto Arikawa e depois trabalhei no salão dele, né, em São Vicente. Então, o Roberto Arikawa tinha um salão com a Elisa, Eu né, que era a lembro, esposa, né? no José Monteiro, se eu não me engano. Isso. Lembro sim. Então, eu fui lá e trabalhei lá entre 3 a 4 anos. Depois eu vim para Santos, passei por um salão de um amigo meu, Adailton, onde eu conheci a Graça, e aí eu fui para Shape, Ângelo, e aí cheguei no nosso salão, que é meu e da minha esposa. A Shape foi onde você conheceu a sua esposa, é isso? Isso, exatamente. Juliana, que trabalhou contigo Trabalhava no Cosmopolitan há muito né? tempo. Eu também já rodei um pouquinho por aí. E aí, como veio aquela ideia de fazer o conceito Adriano Vaz? Olha, quando a gente montou o nosso salão, né, a gente deu esse primeiro passo para ir para o salão, né, que a gente sabe o quanto que é desafiador para você enfrentar os seus próprios medos, né, essa capacidade de ter. Eu, quando saí da Shape e fui para o Ângelo, na verdade já era para mim ter montado o meu salão, mas eu não confiava muito no meu profissional, né, na parte de administrar tudo, né. Então eu fui para o Ângelo e foi maravilhoso eu ter ido para o Ângelo, porque o Ângelo é um mestre, né? O mestre, eu não vou esquecer as lições que eu aprendi, apesar de ter trabalhado 1 ano e pouco com ele só, mas ele profissionalmente fez com que... Eu lembro até hoje ele falando assim para mim, né? Ele era baixinho, né? Com o dedinho apontado, falando assim, Adriano, não deixe com que as pessoas gostem de você porque você é baratinho. Então, naquele momento, quando eu saí de uma empresa e fui para outra, eu tinha uma diferença, né? A gente tinha um gap, né? Porque eles eram muito famosos, né? E eu não tinha essa confiança. Então, essas histórias, esses momentos com ele foi muito marcante. E aí aí nasceu a parte do salão, né? Que é o meu salão junto com o dela, né? A nossa sociedade. E eu montei o Instagram, que eu falo um pouquinho ali do cabelo, mostro mais a interação com as clientes. Eu acho que a gente tem uma similaridade, que é, ao invés de ficar fazendo cabelos perfeitos né, e mostrando somente cabelos impecáveis, a gente mostra os cabelos das clientes, mas esse contato com o ser humano, né, que elas são, né, pra gente. Mostra a vida como ela é, mostra o cabelo como ele é feito e depois não vai ter problema no dia a dia, ela vai conseguir manter aquilo que você fez em casa e não aquelas coisas mirabolantes que chega em casa depois ela fica, e aí, e agora, o que eu faço, né? E o que tu falou é verdade, do conselho do Ângelo, sobre não ficar conhecido pelo baratinho, porque na nossa profissão o que acontece? Nós temos o valor e nós temos o preço, e muita gente hoje
ele vai pelo preço. Ele esquece do nosso valor, ele esquece daquilo que a gente fez, o que a gente trilhou, o que a gente estudou e estuda até hoje, não é mesmo? Tem que estar o tempo todo, né? Aliás, a gente se conheceu mesmo num curso que a gente fez, né? Redken, né? Foi, fizemos curso na Estávamos Red, sendo preparados para técnico, e eu não passei. Eu também não. Tu passou Não, sim, tu tu passou. foi ficar escolhido, eu lembro. Foi um barato, né? Foi Muito legal bom. mesmo. Mas foi bom lá a experiência por estar com o Klaus Borges. Foi Que isso. tipo um mestre, né? Aliás, a gente fez curso com o Romeu Felipe, que é, né, na vela ele. Thiago Aprígio. Nossa, Onde eu os encontrei caras, a Ju uma vez. Os caras só fera. E agora a gente tem que falar uma coisa. Pessoal, o Adriano Vaz, 2022, 2023, foi eleito o melhor cabeleireiro da região, não é isso? Isso, de Santos, E o que isso mudou na tua vida? Mudou alguma coisa? Olha, eu acho que assim, o que foi esse prêmio, né? Isso foi um prêmio muito mais para mim. Quando eu comecei na área, eu queria ser o melhor colorista de Santos. Na época eu não falava colorimetrista como fala hoje, falava colorista. Colorista, né? A gente era colorista. Era. Então eu queria ser. Eu era mais curioso, né, do que colorista, né, no começo, né, mas depois virei colorista. Eu assim, como a minha família, né, meu tio, ele era mais especializado em corte, então eu quis fazer a parte de química. Então eu me aprofundei e aí eu fiquei, a minha especialização foi em cor mesmo, né, mechas. Na época que começou essa coisa de fazer 3 tons, né, vários tons no cabelo, né, que é American Colors, enfim, né, vários procedimentos. Então, naquele momento eu queria ser o melhor. Mas eu vi que aí vem a parte de amadurecer, né? Eu vi que o melhor não existe, não tem como, né? O que é o melhor? Então, assim, o título ele foi importante para mim. Eu acho que teve um significado importante para mim. Eu queria ser reconhecido. E quando a Dani Muniz, aqui em Santos ela colocou lá os 4 melhores cabeleireiros. Estava o Ângelo, o Cláudio, o Oswaldo, né? O Oswaldo Pires e eu. Quando eu coloquei ali, já falei, caramba, né? Me reconheceram. E aí, quando veio o título, aí eu fiquei, porra, caramba, confirmou o que eu queria. Eu chorei bastante, porque para mim foi como se fosse um final de um ciclo, assim, de falando, tá vendo? Você consegue. Só que eu sempre falei para as minhas clientes, quando elas estiveram lá, pô, caramba, que legal. Falei assim, melhor cabeleireiro é aquele que consegue entregar o que a cliente pede. Exatamente. Esse é o melhor cabeleireiro. É isso aí. Em cada lugar, em cada rua, em cada salão tem o melhor cabeleireiro. Então, assim, esse significado desse título foi para mim, não pela região. Né? Eu tive pessoas que eram da área, que votaram, que falaram e tal. Né? Todo mundo falou, você falou. Eu falei. Então, assim, foi muito significativo, mas não pelo conceito de ser o melhor, porque a gente sabe que isso não existe. De ter alcançado ali o sucesso. Chegado no objetivo, né? Chegou onde queria, né? Assim, o reconhecimento da profissão. Exatamente. E das clientes, porque esse foi votação, né? Foi. Então, esse foi a votação das Vocês não votaram em mim, viu, clientes? Eu não vou esquecer de vocês, tá? Uma outra Então, eu ficava ameaçando, Beto. Eu vou falar agora a verdade. Eu ficava assim, olha, vota em mim, porque senão não vai ter horário. Não vai ter horário. Pô, não usei essa tática, não. Cara, eu sou muito ingênuo. E produtos? Vamos falar um pouquinho sobre os produtos que a gente usa. Tem algum aquele querido que tu tem na tua bancada que tu fala assim, não pode faltar? Tem. Cara, o que ultimamente, assim, eu acho assim, a nossa profissão, você sabe, cada empresa tem uma gama enorme de produtos. E cada vez aumentando mais. Cada vez aumentando mais. Cada vez aumentando mais. E muito daquilo que a gente conversou e que é verdade, né? Às vezes modifica um pouco o nome, mas o significado do produto em si é o mesmo, quase, não tem tanta diferença. Mas assim, um produto que eu gosto muito é o Free Zero, da Truss. Eu acho fantástico, assim. O Night Spa da Truss, eu acho que, nossa, para mim, as clientes dão uma devolutiva sem a gente precisar forçar nada, elas mesmas falam. Então, assim, eu diria que o Night Spa e o Free Zero são os produtos, assim, o Free Zero a pessoa utiliza num living, né, e o Night Spa com um tratamento noturno. Eu gosto bastante e o resultado eu vejo que realmente é real. Assim. O Free Zero, ele é uma máscara. Você pode usar como máscara, né?
entre o shampoo e o condicionador, e você pode usar como um leave-in também. Que aí ele baixa o frizz. Para Santos, que tem muita umidade, eu acho que é bem interessante. Eu gosto muito, dois que não pode faltar para mim. Um é da Trust também. São três, né? O da Trust, que é o Amino, que eu adoro Puta, também. bom. O finalizador Cristal da Alfaparf, gosto Ah, bastante. Mas o que eu gosto mesmo também é o Satin Oil, da Keone. Ah, muito bom. Inclusive, a Keone está vindo O com óleo, você diz mesmo. o óleo. O óleo mesmo. O óleo tu faz ali, tu coloca ele junto com Uma a máscara de máscara, né? hidratação, ele dá assim uma potencialização enorme assim no efeito. É muito bom mesmo. E isso tudo a gente só tem que só acaba agregando, né, na nossa Muito, profissão, muito, muito. os bons Os bons produtos. produtos facilitam o nosso trabalho, né? O desempenho, né? Eu vejo que às vezes tem profissionais que trabalham com a gente, saem, aí começam a utilizar um produto, vou montar o meu espaço, vou utilizar um produto de baixa qualidade. Não dá E certo. aí o efeito é assim, precisa de um tempo, daqui a pouco a pessoa começa a perder o cliente, porque ela mal ela sabe que o produto tem uma porcentagem alta no No e- resultado, né? No êxito. Resultado, é verdade mesmo. A gente não pode usar um produto que seja de tecnologia baixa ou de princípio ativo baixo, porque isso influencia demais no nosso resultado. Mas, infelizmente, a gente está numa carreira que muitas vêm querendo colocar preço no seu serviço. Já aconteceu contigo isso? De alguém querer colocar preço no seu serviço? Sim, não são muitos clientes, mas tem às vezes, né? E eu acabo não tendo muito, assim, eu não tenho muito abertura para isso. Eu não coloco um valor para ter margem para a pessoa pedir desconto, né? Uhum. Então o trabalho aqui, se a pessoa falar, olha, tal, infelizmente eu não vou poder fazer porque eu sei do custo que eu tenho, tanto da minha empresa, da minha casa, É. quanto dos produtos que eu utilizo, então tem uma segurança em relação a isso. Tá atrelado, né? E tu já reparou agora como os produtos brasileiros eles estão assim em alta? Nós temos aqui na região uma linha de produtos para tratamento progressiva que está sendo exportado para 29 países. Nós temos aqui no Brasil, se eu não me engano, em São Paulo, uma linha de progressiva que ganhou como a melhor progressiva do mundo. Então, Não sabia, o não que, o sabia. que eu acho que nós brasileiros, a nossa tecnologia não está deixando nada a desejar para as tecnologias estrangeiras, para os produtos estrangeiros. Uhum, Tu uhum, concorda uhum. comigo? Eu acho que o nosso cabelo é um cabelo desafiador, né? Porque é uma mescla de fios. São Então, assim, várias quem etnias. consegue, né? É, Quem consegue manter um produto aqui com bom resultado, vence quase que no mundo todo, porque aí a adaptação é menor, né? é verdade. Mas Mas isso aí acontece porque a gente também está estudando e correndo atrás, né? Porque se a gente não correr atrás, não pesquisar, não tentar saber sobre os nossos produtos, os produtos da nossa região, do nosso país, porque é como tu falou, sim, sim. nós não trabalhamos só com um determinado tipo de cabelo, liso, ou crespo, ou enrolado, ou negroide, não. Nós trabalhamos com todos. Por isso que o cabeleireiro Sim. brasileiro, ele É é, uma. ele é altamente É, reconhecido, né? exatamente. É. Mas eu sei também que você tem uma outra carreira, que é de autoconhecimento, como um terapeuta sistêmico, é isso? É. Eu tenho, na verdade, mais de 20 Eu vou formações te em falar a várias. verdade, eu não sei o que é isso, então tu vai Mas ter eu que vou te falar. explicar tudo do Pode comecinho. deixar, pode deixar. Eu tenho mais de 20 formações, cursos e formações em desenvolvimento humano. Eu nunca atuei na área. Eu fiz um curso online e disponibilizei, que se chama PILAP, Processo Intenso de Liberação e Auto-Perdão. E no Instagram, desde 2017, no meu perfil Eu Sou o Adriano Vaz, eu compartilho. Você tem dois Eu perfis tenho dois então, né? perfis. O conceito Adriano Vaz é da minha parte de beleza, e o Eu Sou o Adriano Vaz é da beleza, mas é da beleza interior, igual você falou, gostei. Adota isso É. aí, adota isso aí. Muito bom. Então, eu nesse perfil, eu compartilho algumas coisas que eu mesmo passo, por exemplo, meditação, né, a parte de espiritualidade, mas uma espiritualidade que abrange vários mestres, né? Então, assim, Jesus para mim é um mestre, Buda é um mestre, né? Todos esses conceitos eu fui agregando na minha vida e fui compartilhando com as clientes no perfil, né, no Instagram, enfim. E
isso foi tomando uma proporção, porque as clientes, pô, davam feedback, porque você sabe, esse teu podcast aqui é uma materialização do que a gente passa na cadeira, não é verdade? É verdade, é A verdade. gente está lá com a cliente, a gente já está fazendo ali. Eu tenho uns clientes meus que eu falo assim, cara, você não está aguentando mais, né? Porque eu fico assim, pô, e como é que foi tu viajar lá para fora? Como é que não sei o quê? Então, ali foi um grande laboratório, do qual a minha alma, como eu venho desde pequeno, eu tenho essa alma espiritualista, né? Eu, quando era pequeno, queria ser padre, que eu fiquei sabendo que tinha gente também. Eu, eu fui na igreja Aparecida. Você foi? Fui falar com o padre. Ô, padre, eu queria ser padre, querendo crescer. Não, manda seus pais virem aqui. Cheguei em casa e falei, mãe, eu quero ser padre. O padre falou para tu ir conversar com ele lá. Ela falou, fica quieto, moleque, estamos daqui, não vai Você ser não padre sabe o que que nada. é. Aí eu acabou com a minha carreira de É, padre. Que bom, né? Acabei com a carreira. exatamente. Então, esse meu caminho já é da minha alma. Meu avô materno, meu avô Henrique, eu era pequeno, ele ficava falando, ele era espírita, mas kardecista. Então, ele lia muito, né? Ele era uma pessoa que se aprofundou muito na filosofia. Então, eu fui meio que... eu encontrei, assim, meu primeiro mentor, meu avô, e aí depois eu vi, e eu nunca vou me esquecer, uma cliente minha, que se chama Cleide Gomes, ela falou assim, Adriano, você não veio para ser um cortador de cabelo. Ela falou até entre aspas, né? Cortador de cabelo. Você veio para poder unir a beleza e a espiritualidade. De alguma forma você faça isso. Vá dando uma semente, né? E aí eu cheguei em todas essas formações, né? Mental, espiritual, emocional. Eu cheguei na sistêmica. A sistêmica, o seu salão é um sistema. A sua família é um sistema, né? E Bert Hellinger viu que existem algumas leis que equilibram Bert esse sistema. Hellinger, quem? Bert Hellinger é o criador da constelação sistêmica familiar. Então, vendo essas leis, e a gente podendo trabalhar isso em cada ambiente, a gente consegue fluir mais, prosperar mais, sabe? Desbloquear. E tudo começa com pai e mãe. Então, o nosso voltar para a fonte é voltar para o pai e para a mãe. É o nosso olhar para o pai e para a mãe. Então, eu vejo assim, como o laboratório da cadeira, do salão, é um que ali diz muito, né? A pessoa fala, ah, minha sogra, não sei o quê, ah, é minha mãe, não sei o que lá, ah, meu filho, não sei o quê. E aí foi meio que É um grande laboratório para ti, não é isso? associando, exatamente. E me deu experiência um pouco e agora eu vou começar a disponibilizar alguns horários para atender ou para fazer formações, né? Então estou iniciando nessa área, né? Iniciando na área de agora passar, né? Mas eu já estou nesse processo e foi a constelação sistêmica familiar foi o processo mais profundo que eu passei. E eu acho que modificou bastante a minha vida, meu olhar, né, o posicionamento, né, porque sistêmico é posicionamento, né, que você tem perante ao sistema que você está. Então, os problemas nascem desse posicionamento em desequilíbrio. Em algum momento da tua carreira profissional, você chegou a ver assim, que um corte de cabelo não foi só um corte de cabelo? Ele mudou assim um modo de pensar, um jeito, até uma atitude que a gente poderia não ter sido uma atitude tão positiva. Uhum. Esse corte de cabelo, ele não foi só um corte, ele mudou Eu alguma vejo coisa. muito isso. Eu acho que você também vê isso muito, né? Eu vejo muito tomadas de decisões, pessoas. Eu vejo assim, vem a Simone, que é uma cliente minha, que falou: Adriano, quando eu quero dar uma repaginada na minha vida, eu venho aqui para cortar. A gente conversa, é uma conversa bem profunda mesmo que a gente tem. E o corte ali está fazendo. Ele é só uma pontinha, ele é 5%, 90% a gente está trocando, né? Então tem muito isso. Quando a mulher ela vai, quando é uma menina que às vezes vai para a faculdade, geralmente eu percebo que elas querem cortar um cabelo mais curto, elas querem mais força, então tem muito isso, né? Mas eu vejo que o cabelo, por que que eu me apaixonei por essa outra área, espiritualidade, enfim, autoconhecimento? Porque isso é profundo e é duradouro. O cabelo é como se você estivesse fazendo uma pequena mudança, mas depois você tem que manter essa mudança dentro de você, né? Então o cabelo vai crescer, você vai ter que voltar. Isso é bom, né? Mas quando a gente começa a mudar o nosso olhar para dentro, eu acho que tudo, né, o externo modifica. É aquilo que a gente falou no começo, é a beleza interior, né? A Beleza. gente tem a beleza interior e tem a beleza exterior.
Mas às vezes você olha, você bate o olho e você vê que assim, aquela pessoa que está ostentando aquela beleza, que ela é extremamente bonita, mas ela não está feliz com ela mesma, entendeu? E ela está querendo colocar aquilo para fora de algum jeito. Só que assim, nem todo mundo está preparado para extrair aquilo de dentro dela. E aí, no caso, um terapeuta que conhece o auto, que tem um saber a mais sobre o autoconhecimento, sobre até a linguagem corporal, Sim, não exatamente. é isso? Exatamente. Até a linguagem corporal, ele vai ter assim, vai estar com um faro mais apurado do que Exatamente. um cabeleireiro comum. Já aconteceu alguma vez Já assim? sim, com certeza. E aí é meio que empírico, né? Você não fez alguns cursos que eu fiz de autoconhecimento, mas você já consegue ler totalmente, falar, olha, isso daqui é tal coisa, aquilo ali. Não, essa pessoa tá mostrando insegurança, ela quer mudar, mas ela tem uma É. determinada insegurança, né? Então, eu acho que o cabeleireiro ele vai afinando, desde que a gente tenha, como nós somos um pouco mais, agora eu vou puxar a sardinha, né, para o nosso lado. Né? Nós somos um pouquinho mais Conte-me mais, velhinhos, conte-me mais. um pouquinho mais velho, a gente veio de uma outra formação. Eu acho que essa outra formação nossa foi importante. Hoje eu descobri que eu sou Matusalém. O colega nosso aqui falou que eu sou Matusalém. Entendeu? Mas ele falou por quê? Por- A sua alma, o seu espírito já fez muitas eu levei coisas. como elogio, ele me Não ama. é? Então, essa formação que a gente teve foi diferente. A gente olhava mais para a pessoa, para o ser humano. Isso, Hoje em exatamente. dia, os cabeleireiros novos, eu tenho muita admiração por muitos profissionais, o Fábio, que mora lá fora, o Wellington, são grandes profissionais, e eles são profissionais maravilhosos, ponto final, não vou falar deles, mas eles são mais focados, às vezes, em imagens, em tirar foto, em postar, e às vezes, talvez, na minha percepção, desconecta um pouco do ser. A gente tem uma conexão maior com o ser, Tem. assim, porque a gente está envolvido mais com o ser. E eles devem ter, com certeza, os clientes que eles mais. A gente é de uma época que a gente não só corta, nós não éramos e não somos cortadores de cabelo. Nós somos de uma época que nós somos cabeleireiros, a gente conversa, a gente ensina. Eu coloco o secador na mão da cliente, eu falo, é assim que você vai fazer, e agora você não pode alegar ignorância. Por quê? Porque a gente quer o resultado também na Em casa da casa, cliente. é. Não é É isso? uma liberdade, é. Dá essa liberdade. Por isso que quando a gente fala de tendência, né, a gente vai falar de tendência, né? A pessoa fala, pô, Adriano, qual é a tendência? Beto, qual é a tendência? Na minha visão, né, e na minha experiência, eu posso pegar elementos da tendência. Só que eu vou te falar, tendência, hoje em dia, a gente lutou tanto para sair da ditadura da moda, que era, né, que Exatamente. antigamente era mesmo, né? 40 anos, cabelo curto, no mínimo Chanel. Né? Antigamente era uma regra. Era. Eu lembro claramente de uma cliente chegar e falar: Meu, eu fiz 40 anos, eu vou ter que cortar. Mulher mais velha não pode ter cabelo comprido, lembra disso? Então, e hoje em dia a tendência, sim, tem alguns pontos, mas hoje em dia tem muitas imagens, né? E o que eu tenho de foco é ver o que harmoniza em você, no teu dia a dia, como é o teu rosto, fazer essa leitura para Exatamente. que eu possa adaptar o melhor, tanto a tua fibra do cabelo, quanto ao teu dia a dia, quanto o teu estilo. E eu sei que você vai aguentar ou não esse estilo. Porque não adianta também a gente fazer alguma coisa que depois a pessoa não consegue manter, carregar, né? Então, Exatamente. Não consegue fazer em casa. com certeza. Não consegue, se você não indicar os bons produtos, se você não indicar uma maneira como ela faça as boas ferramentas, ela não vai fazer aquilo que você fez. E ela vai falar que você errou, não é isso? Exatamente. É assim que funciona. Você sabe, Beto, que tem uma vez num curso da L'Oréal, tem uma pesquisa que a maior insatisfação dos clientes é sair do salão, a pessoa sair bonita, e quando chega em casa, essa é a maior insatisfação, ela não consegue dar o mesmo formato. Por isso que hoje tem uns cortes que são cortes mais sutis, mais leves, de alta manutenção, porque você não precisa ficar tendo que dar tanto formato num cabelo para sair igual estava lá no salão. Então ele mantém melhor, né? E a gente, voltando um pouco daquela parte do autoconhecimento, a gente vê que são até pessoas que elas não estão bem com elas mesmas. Então você pode fazer o cabelo que for, Com não certeza. é isso? Você Exatamente. pode fazer o cabelo que você quiser, que vai ficar linda, maravilhosa, vai ser a referência mundial. Mas se ela não estiver bem com ela, você só cortou o cabelo dela. Exatamente, porque tem um vazio, né? Há um Tem um vazio. vazio. Que não é o cabelo, não é a roupa, não é o carro, não é o relacionamento, não é nada que vai preencher, é ela mesma.
E ela fala Observe. isso aonde? Onde que elas conversam muito com isso? Na cadeira Na do cadeira de... cabeleireiro. E por isso, agora nós vamos fazer, sabe o quê? Ai, meu Deus. Nós vamos fazer, vou colocar o óculos aqui do presente que eu ganhei do seu Luiz, a hora do desafio, Ah, meu Deus. tá Ah, bom? meu Deus. Agora nós vamos fazer a hora do Ah, meu desafio, Deus do céu. onde eu vou rodar a nossa roleta, e a nossa roleta aqui, ó, ela vai dizer de 1 a 8 o que o nosso convidado vai fazer, e para que ele não pague o mico dele sozinho, eu vou estar junto com ele, tá bom? Eu coloquei até esse Boa. óculos porque eu sou um cara envergonhado, vocês já repararam que eu sou um cara envergonhado. Então, você quer rodar, eu rodo. Você roda, vai, faz favor, Eu, vai. faça as suas. Roda bastante. Ai, 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 hein? Vou colocar aqui pra Põe, ti. pra não dar... Enquanto Vamos tu lá. roda, eu vou mostrar o presente que eu ganhei Boa. do Adriano. Ó, Aí, a ó. pedra da prosperidade, tá? Olha que presente lindo aqui. Vai fazer parte da decoração do salão. Aqui do salão não, que nós estamos no salão, mas vai fazer parte do podcast. Boa. Rodou? O que caiu? O que tu mais queria? Ai, meu Deus do céu. Agora... Não posso rodar de novo, né? Posso, pode. posso? Aqui o convidado é que manda. Não, não, o de convidado repente que manda. piora, de repente... É que pode piorar. Não. Nada é tão Que ruim que não tal, pode que ser não vai piorado. Os dois Nem ficam tão bom de que pé não de possa ser frente pra Não, melhorado. câmera. não, você que falou. Vai. Eu tô aqui pra Então aceitar. vamos lá. Qual é a prenda da número 1? Essa é a dancinha, Beto. A dancinha, mas como é que funciona isso aí? Os dois ficam de pé de frente para a câmera central. Ah, Alexa, então toca vamos Sandra tirar para Rosa ver quem Madalena. começa com a nossa querida assistente. Alexa, toca Sandra Rosa Madalena. Alexa. Sandra Rosa Madalena. Aê! Aê! A cigana Sandra Rosa Madalena é a mulher com quem eu vivo assim. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, quero ver o seu corpo dançar sem parar. Chega. Já tá bom. Vai ter que contar Ai, isso aí, meu né? Deus do céu. Já pagamos o nosso mico. Já foi agora? Foi mico mesmo, né? Porque eu confundi as músicas, eu confundi totalmente. Eu as dancei músicas. duas músicas. É. Mas vamos voltar lá, de novo aos nossos. Isso foi uma descontração que a gente vai ter aqui, para fugir um pouco daquilo que a gente imaginava, mas a gente pode rodar de novo depois, se tu quiser. Né? Aí a 1 já não vai valer, já vai ser outra coisa se tu quiser. Meu Deus tá? do céu. Aí a 1 já, se cair dancinha, já não vai mais. Mas voltando àqueles assuntos que a gente estava falando, hoje em dia está muito difícil a gente entender o que as pessoas querem. Vou tirar o óculos, que é só do desafio. As clientes, o que elas querem realmente, está difícil a gente conseguir entender. Porque hoje em dia as pessoas estão muito... As opiniões não se encontram. Então a mulher é muito... Tem umas que são muito inseguras. E aí ela fala assim, eu quero ter o cabelo comprido, mas meu marido quer curto, ou vice-versa. E aí às vezes eu falo, mas quem é que vai sair na rua? Quem é que vai usar o cabelo? Né? É verdade. E o que tu pensa sobre isso? Olha, eu acho que assim, num momento agora a gente tem muita imagem. A meu olhar sempre é nessa questão da imagem. Né? Eu acho que às vezes muita imagem confunde a cliente. Então, fica difícil às vezes de você trabalhar por causa da quantidade de imagens de informação. Então, a pessoa está lá rodando o Instagram. Às vezes elas veem mais cabelo do que a gente, né? Porque elas gostam de ficar vendo. Então, eu vejo como uma confusão em termos de imagem. Mas, quando você tem uma cliente que, por exemplo, tem esse quesito, igual você falou, né? Que tem falta de confiança. Eu acho que a gente tem que... Eu busco sempre um equilíbrio. Tem certeza? Você quer mesmo? Você não quer começar... Eu falei até para ti sobre o Romeu, que ele passou o conceito que eu já usava e que é da época. A gente vai fazer essa mudança gradativa, aos poucos a gente vai chegar nesse objetivo. Então, vamos ver, de repente você quer, faz um pouco mais longo, seu marido não quer. Então, eu acho que o importante é conversar, tentar alinhar um pouco as expectativas, né? E aos poucos você conseguir atender o que ela quer, né? Mas, às vezes, a gente sabe que tem pessoas que não é a questão do cabelo, são outras questões. São outras né? questões São que ela está refletindo no cabelo, a opinião de outras pessoas de fora, né? Como a gente disse, do marido ou de familiares, ou que seja, o que for. Mas a gente vê que as pessoas às vezes estão meio perturbadas nesse sentido, elas não sabem o que querem.
entendeu? E eu tenho clientes que, por exemplo, que falam assim, hoje meu marido vai ter que reparar em mim. Aí eu fico perguntando, mas será que tem gente que não repara? Marido que não repara? Será que tem esposa que não repara que o marido mudou um corte de cabelo, um traço novo na barba? Será que existe isso mesmo? Ou é da cabeça da pessoa? Aí é que eu falo, né? Onde que ela está buscando, né? Onde que ela está buscando? Só no externo, na aprovação da outra pessoa? Eu acho que é isso, quando a gente começar a olhar um pouco mais para as nossas dores, para alguns pontos que são importantes, né? Porque assim, eu sempre preciso de uma aprovação de alguém, de um homem. Será que eu não busco a aprovação do meu pai, né? Na sistêmica a gente vê muito isso, que às vezes relacionamento vai ter um direcionamento com o pai, com a mãe. A gente põe no campo, esse campo mostra esses pontos. E eu acho que é mais profundo, né? Mas o nosso momento ali é tentar, de uma certa forma, ver se consegue buscar realmente o que ela gostaria de fazer. Né? O que você realmente gostaria de fazer. Né? Às vezes eu vejo isso muito com mãe e filha. Né? A pessoa chega e fala, olha, eu quero que corte um tantão assim. A menina fala, não, mãe, não quero cortar. Principalmente produção de noivas. O que tu falou é muito importante. Produção de noivas, mãe e filha, né? Hoje em dia eu não faço mais, mas isso é muito, É né? complicado. Quando você vai fazer o teste, a mãe quer que a filha faça. Não, não são todas, não é generalizando, mas muitas querem que a filha faça aquele penteado que ela quis fazer há 30 anos atrás no casamento dela, mas não fez. E a filha não quer. E aí a gente tem que ter sensibilidade que às vezes eu não tenho, às vezes eu falo assim, mas quem é que vai usar o cabelo no casamento? Quem é que tem que estar feliz no casamento? Entendeu? Sim. Então é o que tu falou, às vezes é até relação de mãe e filha. Sim, com Elas querem certeza, né? É se. uma frustração da mãe e aí projeta na. Infelizmente, né? A gente tem esses. E tem que saber lidar, né? Da melhor forma. Mas esses dias são bem tensos, né? Eu já fiz noiva, eu sei o quanto que às vezes a pessoa tá fazendo o cabelo, tá gostando, e às vezes vem uma opinião de fora e desestabiliza todo, né, o processo tanto de uma notícia, ou às vezes no dia, né, que já teve notícia, às vezes uma pessoa chega e fala, ah, seu tio estava vindo para o casamento e faleceu, teve um É, acidente. Gente, aconteceu pelo amor isso, de Deus, aconteceu a isso há pessoa pouco vai tempo. casar, como é que você vai dar depois? Infelizmente, né? A gente foi produzir um casamento que uma das convidadas não pôde comparecer porque faleceu um parente. Então ela nem foi no casamento, ela foi dar assistência, isso acontece mesmo. E vamos lá, agora eu quero saber de ti o seguinte, Adriano, Já- dicas em casa, umas 3 dicas De casa, para você fazer em casa. de cabelo, você Produtos, diz, produtos? cabelo, Cara, eu tenho meus. Vou ser sincero aqui, né? Meus clientes sabem, eu tenho meus clientes há tantos anos e a gente fala tanto que às vezes quando pede assim fica meio, né? é, Mas eu acho que assim, pensando rapidamente, encontrando uma saída para essa sua pergunta, eu acho que assim, o cuidado com as ferramentas de calor. Eu acho que o principal dano é a ferramenta de calor, né? exatamente. Então, você utilizar um secador com uma temperatura mais baixa, né, distanciar um pouco a escova e o bico do secador, né, Espaçar, espaçar mais, espaçar o né? Hoje em tempo. dia a gente vê muita menina nova, acho que talvez você veja aqui também, que prancham muito o cabelo, né? Por exemplo, ela pranchou, lavou, secou e pranchou. No outro dia, né, no outro dia vai para a escola de novo. Aí ela vai lá e prancha de novo. Esse calor intenso, sem você tratar, sem você hidratar, realmente eu acho que assim, Sem proteger, né? sem proteger Sem pro- e frequentemente, eu acho que eu diria assim, isso é o mais importante, né? O outro seria o Night Spa, que eu acho fantástico, né? Você pode passar a noite, né? Dormir, hidratando o cabelo, no outro dia reconstruindo, né? E eu acho que são esses aí. é. São os mais. Tu vê que aqui a gente brinca, mas a gente fala Fala sério, que a sério. seriedade impera. Eu também diria daria a dica de enxaguar com água fria, que é muito bom também você enxaguar, pelo menos o último enxágue com água fria, escovar os cabelos antes de dormir, que é para você espalhar aquela Muito bom. oleosidade, não é isso? Cabelos, Muito bom. principalmente cabelos muito compridos, aquela oleosidade que vai na raiz, você tem que espalhar por todo o fio, tá? Tu vê que nas novelas de época, tu vê que a mulher está conversando com o marido e ela está na penteadeira lá, Ah, fazendo. escovando. Por quê?
e tinha os cabelos tão bonitos? Porque era aquela oleosidade espalhada. Agora, tem dicas que eu não posso dar, porque eu não conheço o assunto, mas eu queria também algumas dicas tuas da parte de autoconhecimento. Cara, eu vou. Tipo assim, meditar. Eu quero deixar nesse podcast um propósito, né? Que é perdoar e ressignificar pai e mãe. Se eu pudesse falar isso, foque somente nisso. O seu pai e sua mãe deu aquilo que foi importante naquele momento, com a sabedoria que ele tinha naquele momento. E isso, quando a gente consegue olhar e entender, faz total diferença. O pai é a força, o pai é o que vai para a vida. A mãe é o aconchego, a mãe é o amor, é o carinho. Então, se você tem falta nessas duas versões, olhe mais para o seu pai e sua mãe, ressignifique, perdoe, dê um olhar especial para isso. Isso desbloqueia a sua vida toda. Você só veio aqui, só está aqui. Seja o que aconteceu, por piores histórias que acontecem, você só está aqui pelo seu pai e pela sua mãe. Eles têm o significado de ser o divino na Terra, né? Eles foram a união que criou você. Então, ressignifique, perdoe, libere, né, o seu pai e sua mãe. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu me dou bem com meu pai e com a minha mãe, né? E aí a pessoa, você vai conversando, tal coisa, mas ela gostava mais da minha irmã, mas é tal coisa. Então, assim, o que a gente fala, às vezes a gente falar, não significa o que você sente. Na constelação, na sistêmica, a gente vê muito o que você sente, é muito importante. E a chave toda está nas duas pessoinhas, nesse primeiro momento que a gente nasceu. Eu acho que daí nasce a beleza. Olha, o Obrigado. cara é bom, meu. O cara é bom mesmo. Não é à toa que foi escolhido para inaugurar o nosso Que honra. podcast. E Adriano, onde que a gente te encontra? Se a gente quiser, se a cliente aqui, quem estiver te vendo, quiser te encontrar, aonde que pode te achar? Instagram, as redes sociais, O endereço? Instagram é Conceito Adriano Vaz, é a minha parte de beleza. Eu sou o Adriano Vaz, é a parte de autoconhecimento. Você pode me chamar em qualquer um e sempre eu vou estar lá disponível. É isso aí, pessoal. Hoje nós tivemos o contato aqui, a conversa com o nosso querido Adriano Vaz. Eu fiquei muito feliz dele ter sido o meu primeiro convidado. Muito feliz mesmo, a gente já teve algumas passagens juntos. Quando ele ganhou o prêmio de cabeleireiro do ano, eu vou falar a verdade, eu comentei com a minha esposa, eu falei, cara, mais do que merecido, o cara merece muito, e é verdade, tá? Não estou aqui sem demagogia nem puxando o saco, porque eu não preciso de nada disso. E então eu estou muito feliz que foi ele. Estamos terminando aqui. Espero que vocês compartilhem, se inscrevam no nosso canal. E outra coisa, no próximo episódio, Adriano, você também não pode perder. Nós vamos estar conversando com uma dentista que ela vai falar sobre mitos e verdades, sobre laminados, facetas, ou se você preferir, lente de contato dos dentes. Aquela lente que deixa o piano branquinho, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fica com Deus, Deus abençoe e um beijo no coração de cada um.